bom dia! Essa semana nós estamos falando aqui no Falando de Coisas Boas sobre a série Elas. O meu tema é Eva, dando ouvidos a quem não deveria. Tudo que eu vou falar aqui vai estar baseado em Gênesis 3, de 1 a 20, basicamente. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês e refletir um pouco o que a Eva nos ensina, que o comportamento dela pode nos ensinar. Então, claro que nós devemos seguir e copiar os bons modelos e os bons exemplos, mas você sabia que também os maus exemplos, eles são também exemplos, e nós devemos observar e aprender com aqueles que já erraram para que nós não venhamos cair no mesmo erro e cometer a mesma falha. Eva deu ouvidos a quem não deveria. Como que foi isso então? Em Gênesis 3:1 diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, só que nessa afirmação a Eva já deveria ter sido esperta de pensar, nossa, que exagerada, né? Como assim toda a árvore do jardim? Ela começou aí com essa hipérbole, porque é óbvio que o Senhor tinha permitido que eles comessem de muitas árvores do jardim, aliás, de praticamente todas, exceto uma. E Eva vai explicar isso para a serpente, meio que inocente assim, sabe? Não, a gente só não pode comer de um fruto. Só que o problema não tá aí no exagero. Quando é tão exagerado e quando o mal ele vem assim de uma forma tão clara de que tem alguma coisa errada, tudo bem. O problema é quando o mal não é apresentado com mentiras, mas sim com verdades. Veja bem, em Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto que Deus tinha proibido, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí, lá em Gênesis 3:7, na parte A diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Ou seja, os olhos deles realmente seriam abertos. E vejam lá em Gênesis 3:22, no trecho A. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então a questão foi que a serpente, ela realmente falou a verdade. Se você comer desse fruto, você vai ter os olhos abertos e saber o bem e o mal. Mas o que eu quero chamar a tua atenção nesse momento é para 2 Coríntios 11:3. Diz o seguinte: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A questão é, quando nós lemos lá, quando conta a história sobre Eva e que ela caiu nessa balela da serpente, nós não conseguimos nos conformar, né? Como assim? A pessoa tá conversando com uma cobra e aí ela escuta a cobra ser toda exagerada, ela não percebeu. De repente a cobra vem ali falando algumas verdades, né? Então talvez foi onde ela conseguiu conquistar o coração da Eva. E nós ficamos tentando entender por que a Eva foi tão inocente, tão ingênua e tal. A minha pergunta é: será que nós não estamos sendo Evas do nosso tempo? Será que nós não estamos dando ouvidos àquilo que nós não deveríamos dar ouvido? E como saber se o que está vindo, se essas palavras que nós estamos aceitando, acatando para a nossa vida, para o nosso coração, se as fontes das quais nós temos bebido, se elas são mesmo fontes que provêm de Deus ou não? Então, nós precisamos começar com o tópico número 1. Ser um cristão conhecedor da palavra de Deus. Mateus 4:4 diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até mesmo se o homem precisa de pão, João 6,35 diz: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus, ele é a fonte da qual nós temos de beber. Ele é o alimento que nós devemos nos alimentar. Então, para não sermos enganados e para não darmos ouvidos e para sabermos quem são as pessoas que nós não devemos ouvir,
Ou o que é que eu não devo ouvir? Eu preciso ser um cristão conhecedor da palavra de Deus. Eu preciso buscar em Jesus as palavras de vida eterna, palavras de sabedoria, um exemplo de vida a ser seguido. Eva foi tentada dentro de um paraíso. Era um lugar perfeito, maravilhoso, cheio de paz. Não tinha dores, sofrimentos, tristezas. E ela foi tentada ali dentro. Como ela podia imaginar que a voz de Satanás estaria ali dentro? Jamais ela teria imaginado isso. Então nós precisamos estar atentos, porque às vezes nos lugares que nós menos imaginamos e de pessoas que menos imaginamos, estamos dando ouvidos e é uma voz errada. É um caminho errado. Gênesis 3:15a diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher. A cobra, né? E a mulher. Bom, deu certo, gente. Deu certo porque eu sou apavorada. É o bicho que eu tenho mais medo, é a cobra. Então, essa profecia aí comigo funciona, sabe? E eu fico me imaginando, né? Como que pode a Eva ir lá bater papo com a serpente? Eu não iria jamais, ela vindo aqui, eu correndo pra lá. Brincadeiras à parte. Será que as palavras enganosas, os caminhos errados, eles virão vestidos de serpente? De mal? De algo peçonhento? Eu acho que não. Então que nós devemos estar atentos e não fazer como Eva e não cair nessa ladainha. Para isso, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, fazer um checklist. Será que isso que eu acabei de ouvir, essa palavra, ou esse caminho que eu estou tentando seguir, será que ele vai contra as ordenanças e os mandamentos de Deus? As promessas de Deus para a minha vida? Será que isso está dentro das promessas de Deus para a minha vida? Então volta naquilo, eu preciso ser conhecedor da palavra de Deus, eu preciso ler, me aprofundar cada dia mais. E aí eu vou saber se essas palavras que eu tenho ouvido, elas se encaixam ali. Outra coisa, sabe quando a serpente começou a usar as verdades para convencer Eva? Pois é, muitas vezes nós pegamos versículos que estão fora do contexto e começamos a nos convencer de que aquilo que nós estamos fazendo, aquela decisão que nós estamos tomando é vontade de Deus. E nós começamos a dar ouvido a pessoas e a mensagens que pegam versículos descontextualizados e nós acreditamos e levamos aquilo como verdade. Agora, para além de ler o contexto daquele versículo, nós precisamos entender se ele está sendo aplicado em algo que faça crescer o reino de Deus ou que seja para o próprio benefício, que valorize o ser humano, o egoísmo e que exalte o ser humano. A quem está adorando? Está adorando a Deus? Será? Então, é só fazer essa pequena comparação. Aquela palavra que nós ouvimos, ela alimenta a soberba, ignora a soberania de Deus. Com certeza, não é para nós ouvirmos. Então, que hoje nós possamos não ser as Evas da modernidade, mas que sejamos, assim como Paulo fala em 2 Coríntios 11:3, que nós nos mantenhamos na simplicidade de Cristo. Nós devemos conhecê-lo, imitá-lo, obedecer às ordenanças dele e seguir o Evangelho, que é o manual de instruções deixado por Jesus, vivido por ele e pelos seus discípulos. Então, quando nós passarmos por algum momento e ouvirmos alguma coisa e que for duvidoso, nós não vamos ter dúvida, já vamos saber. Aqui não. Deixa eu correr, porque a consequência disso vai ser muito grave. Eu espero que essa palavra tenha edificado o seu coração e que Deus fale com você e que Ele trabalhe nas nossas vidas, fazendo com que nós aprendamos a viver cada dia mais no centro da vontade dele, ouvindo apenas a voz dele testificada em nosso coração por meio do Espírito Santo. Até mais!